Ahsoka, a primeira temporada está finalizada e agora a gente vai comentar tintim por tintim deste último episódio com spoilers. Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e vamos comentar o último episódio da primeira temporada de Ahsoka, parte 8, intitulada O Jedi, a Bruxa e o Senhor de Guerra. Aliás, um ponto curioso aí, né, temos a tradução pegando o gênero de quem é o Jedi, né, no caso é o Jedi, então provavelmente se referindo ao Ezra Bridger nesse episódio, não a Jedi, no caso como se fosse a Ahsoka, quando teve The Jedi lá em Mandalorian, esse episódio, né, que a Ahsoka aparece, traduziram para a Jedi, porque era a Ahsoka no caso. E aí, nesse episódio foi o Jedi, então a referência deve ser o Ezra Bridger. Antes de analisarmos ponto a ponto, minha análise geral, que eu quero dizer aqui que estou muito satisfeito com a Ahsoka, muito feliz, muito empolgado. O Dave Filoni, ele sambou, ele fez um voo de cruzeiro no que ele mais sabe fazer com Star Wars, que é trazer misticismo, que é trazer lendas de volta à realidade, se é que vocês me entendem, né? Que é trazer muito do espírito de Star Wars que a gente vê no universo expandido para o cânone, mas sem perder a essência do que a gente tem construído no cânone de Star Wars até hoje. O Dave, ele conseguiu tangibilizar em Ahsoka muitos dos aspectos até caricatos de animação, mas sem perder o tom, sem se perder de uma forma que quem assiste não identifique Star Wars. Tá tudo Star Wars ali, mesmo referências que muita gente não pegue, mesmo referências que muita gente pegue, mesmo personagens e trejeitos, naves, coisas que foram transpostas da animação pro live action, tudo isso foi tão bem redondo, tão trazido com carinho. E eu acho que esse último episódio, apesar de eu ter achado ele um pouco corrido, um pouco apressado, como era uma das minhas preocupações, né, na última análise, eu comento aqui no card pra você, se você quiser rever, inclusive, ele foi um episódio que entregou o que precisava entregar. Thrawn voltou, Shin ficou, Baylan tem muito mais a esconder do que parece. Muita coisa aconteceu aí com a Ahsoka, com Ezra, com a Sabine. A gente vai comentar ponto a ponto, mas eu tô muito satisfeito com a Ahsoka, assim. Aí vocês, Wings, que me conhecem, podem dizer, tá muito satisfeito e não gostou. Não é isso, pelo contrário, eu gostei pra caramba. Eu gostei muito desse episódio. Claro, né, tem essa questão aí de ter sido um episódio muito corrido, é um episódio muito centrado na ação, mas isso não deixou a desejar nem um pouquinho, tá? Foi super condizente com o que a temporada entregou. A temporada é muito redonda, é muito boa. Trouxe todos esses aspectos que eu falei aqui pra vocês, das animações, do misticismo, do universo expandido. E cara, velho, como que vai ser esperar pelo menos 2 anos aí pra gente ver uma segunda temporada ou pra gente ver o filme do Filoni, né? Que deve ser, sei lá, uns 3 anos. Como é que vai ser essa espera? Eu não tô me aguentando, eu já não tava me aguentando pra esperar a Ahsoka. Imagine agora que eu sei que a Ahsoka é bom. E aí esperar até a segunda temporada vai ser puxado. Eu quero que você comente aqui embaixo também, saber se você também vai ficar na expectativa para a segunda temporada e aproveitar para convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho um anúncio muito legal para fazer aqui para os Wings do Diário Rebelde, algo que eu tô preparando já tem um tempinho e que vocês vão gostar muito. Agora vamos para a análise ponto a ponto do episódio. Esse episódio foi dirigido pelo Rick Famuyiwa, que dirigiu alguns episódios de The Mandalorian e também se tornou produtor executivo de The Mandalorian, produtor executivo da série. É um diretor que tem uma pegada de ação, uma pegada correria mesmo, então justifica-se ter sido um episódio bastante frenético, né, em várias partes, apesar de que alguns takes de fotografia ali, eu acho que poderia ter sido melhor. Eu vou falar pra vocês melhor. Ó, grande diretor de cinema e de série, né? João Jedi, hahaha. Mas são alguns pequenos incômodos, mas eu achei que o Rick entregou bastante, né? A gente teve um filme muito pautado pela ação, tô maluco. A gente teve um episódio de série muito pautado pela ação e que visava realmente concluir, não fechar todos os arcos da temporada, mas concluir a jornada dessa temporada. Quer dizer, concluir partes, né? Porque teve gente que sobrou e ficou pra trás. A trilha sonora da família Kiner, né, do Kevin Kiner, que conduziu a trilha sonora de Star Wars Rebels e Star Wars The Clone Wars, está impecável. E a gente pode vê-la em vários momentos-chave desse episódio, como aí na abertura do episódio, com o Destroyer do Thrawn, o Chimera, sendo acoplado aos... eu não tô sabendo falar.
Não consegue, né? Acoplado aos poucos, né? Tendo ali a tomada dele geral para depois ser acoplado aos poucos ali no anel de hiperespaço. Então são tomadas que tem um quê até nostálgico quando a gente ouve essa trilha sonora do Kevin Kiner, principalmente por quem curtiu as animações de Star Wars. O Thrawn, ele... eu acho que a gente nunca viu o... Como é que eu vou falar isso, meu Deus? Alô, pais que têm filhos que assistem o Diário Rebelde, eu peço perdão, falarei isso da maneira mais sensível possível. Mas eu acho que a gente nunca viu o butico azul do Thrawn piscando tanto, tá? Ele tava muito com medo da Ahsoka. Ali não passava nada, nem um com scanner, não passava o Wi-Fi de Datomir pra chegar lá, das Irmãs da Noite lá, fazendo a transmissão pra Morgan, sabe? De sonho. Não passava nada. Ele estava morrendo de medo da Ahsoka pelo fato dela ser aprendiz de Anakin Skywalker. Caramba, como é bom a gente ver o Thrawn com medo, mas consciente do que ele tem que fazer. Porque o Thrawn tava ali, ó. Ele sabia que ele não podia deixar a peteca cair. A Morgan, não, agora não dá pra uma Jedi nos DT, mas não, dá sim que eu já me ferrei uma vez. Foi um Jedi que me mandou pra esse exílio aqui, que me botou lá pra... É claro que ele não subestima. Ele não subestima a Ahsoka, ele não subestima o Ezra. O objetivo dele nesse momento era escapar, né? Claro. Se ele destruísse a galera, melhor. Mas nesse momento, ele queria sair de lá. Queria sair de Perídia e voltar pra galáxia padrão de Star Wars. Esse era o objetivo dele e ele conseguiu. Não teve nenhuma morte, né? Eu acho que o Thrawn, ele é um vilão perigoso o suficiente pra termos perdas. Então, eu sei, eu falei do Ezra, vou falar isso mais pra frente. Falei, será que o Ezra vai de Kanan Jarrus e tal? Eu não queria que ele fosse, mas eu achava que ele ia e ele não foi. Tudo bem, ainda bem. Mas eu acho que na segunda temporada, não sei se ele, mas alguém vai ter que ir de base. Porque o Thrawn é um vilão perigoso o suficiente pra alguém de base sim, pra alguém morrer, pra personagens terem perdas, e é pra mostrar justamente o quão perigoso é o Thrawn, e eu acho que a gente tá vendo aí como ele tá se tornando ainda mais perigoso ao não subestimar os nossos heróis. E você pode ver no brilho dos olhos dele, né, que ele tem ódio pelo Ezra ter deixado ele lá preso em Perídia e sem fazer nada, devia ser um saco, né, não devia ter TV, não devia ter nada... Enfim, vamos seguir. Temos os nomes das grandes mães. Elas são Clotho, Atropal e Lachesis. São nomes muito parecidos, quase iguais aos das moiras da mitologia grega que tecem o fio do destino e da vida. Morgan Elsbeth finalmente aí promovida. Eu passei, mãe, eu passei, Guilherme de Mambilo promovido. O problema da Morgan ter sido promovida é que depois a gente vê, né, no episódio que ela foi promovida, mas virou PJ, né? Então, Morgan, olha... Temos a delícia de presenciar um ritual muito clássico das Irmãs da Noite, algo que a gente ainda não tinha visto, na verdade, que era como uma Irmã da Noite vira uma Irmã da Noite. Como ela fica com as queimaduras, né, estilo tatuagem que elas possuem na pele e também com os olhos negros, escuros, né? E foi muito bom a gente ver esse ritual das grandes mães convertendo finalmente, promovendo finalmente a Morgan Elsbeth como uma irmã da noite, de fato, algo que ela estava buscando e que ela conseguiu. Parabéns, Morgan. E aí, com uma promoção, vem um brinquedinho novo, porque Morgan Elsbeth foi consagrada com a espada lâmina de Talzin, a espada de mãe Talzin, que a gente viu ela enfrentando Mace Windu em The Clone Wars. Quando a Morgan Elsbeth consegue essa espada aí, ficou óbvio que ela enfrentaria, né, os nossos heróis, ou pelo menos a Ahsoka, mais uma vez, com uma arma digna de enfrentar um sabre de luz. Algo que a gente viu em The Clone Wars, onde a mãe Talzin enfrenta Mace Windu numa contenda lá que envolve até o Jar Jar Binks. E para enfrentar um Jedi, ela poderia ter usado a sua magia sombria de Datomir das Irmãs da Noite, mas ela puxa uma espada. Puxa uma lâmina, a lâmina de mãe Talzin, que ela usa contra Mace. E, muito provavelmente, é essa mesma aí que foi invocada para poder dar um buff aí de mais 100 de poderes escuros para Morgan Elsbeth. Finalmente, Kanan Jarrus é apresentado apropriadamente às audiências que não viram Star Wars Rebels, com Huyang e Ezra explicando quem Kanan Jarrus foi, e até falando, né, pelo menos na versão legendada, eles falam o nome original dele, o nome de nascença dele, que era Caleb Doom. E aí, quando ele fugiu da Ordem 66, ele assumiu o nome de Kanan Jarrus para, né, ficar escondidinho do Império, né, porque não era muito bom você usar o seu nome verdadeiro numa época que os Jedi estavam foragidos. E o Ezra constrói um sabre de luz bem parecido, né? Eu ia dizer mesmo, mas é muito parecido com o de seu mestre, Kanan Jarrus. Muito parecido com esse aqui, ó. Que esse aqui é da Hasbro.
Hasbro, inclusive, é uma versão mais simples, né, daquelas de plástico que você faz brep e o sabre sai, né? E ele utiliza esse emissor que o Huyang fala, foi meio conveniente isso, foi, mas beleza. Que o Huyang fala, não, porque eu tinha 2 emissores, né? Um foi do Kenan e o outro foi caso ele precisasse. Olha, que conveniente, né? Mas não, tô brincando. Mas, pô, achei muito legal essa rima poética aí de Star Wars, mais uma vez, do Padawan construindo o sabre de luz similar ao seu mestre, coisa que a gente já viu várias vezes em Star Wars. Vou deixar aqui esse vídeo sobre o Legends, sobre como o Luke construiu o sabre de luz dele no universo expandido Legends, que eu menciono isso também, sobre os Padawans construírem sabres muito inspirados em seus mestres Jedi. E sobre o Cristal Kyber azul, assim, um ponto importante do Cristal Kyber é que ele adquire a cor, né? Na natureza, o Cristal Kyber, ele é extraído transparente, né? Sem cor. E aí o Cristal Kyber, ele adquire a cor quando se conecta a um Jedi, né? Quando se conecta a um sensitivo à força que, enfim, vai utilizá-lo e essas coisas todas. E aí o Ezra, ele tem um Cristal Kyber azul, originalmente, lá em Star Wars Rebels, né? Quando ele encontra o seu Cristal Kyber, depois ele constrói um sabre de luz verde, porque ele perde esse outro cristal. Eu não sei ao certo se temos uma resposta para isso, desse sabre de luz verde, como o Ezra conseguiu esse cristal aí. Inclusive, se você souber, eu gostaria muito que você comentasse aqui, eu vou pesquisar também. Mas, nesse momento, ele está com o Cristal Kyber azul, que eu acredito que ele tenha pegado ali do depositinho do Huyang, né? O Huyang devia ter algum tipo de reserva de cristais Kyber, não é possível, né? Pô, o cara tem emissor, tem o botão de acionamento, tem bateria, tem tudo de sabre de luz, não tem cristal Kyber? É pra fazer o quê? Sabre de luz de brinquedo? Eu acho que ele tinha sim uma reserva de cristais Kyber, e aí o Ezra deve ter se conectado de alguma forma com esse cristal Kyber, tornando-o azul e assim colocando ele no sabre de luz, muito parecido com o de Kenan. E aí na fala do Huyang explicando um pouco das tretas de Sabine com Ahsoka, temos uma possível resposta sobre onde a Noite das Mil Lágrimas se posiciona na linha do tempo de Star Wars. Linha do tempo de Star Wars, hein? Preparem-se, muahaha. Mas enfim, voltando. A Noite das Mil Lágrimas é o evento que exterminou os Mandalorianos e praticamente dizimou o planeta Mandalorian. A gente viu sobre isso, no caso, em O Livro de Boba Fett e The Mandalorian. Vou deixar o vídeo aqui no card para você entender o que foi a Noite das Mil Lágrimas. Temos um vídeo sobre isso para você entender. Pelo visto, o acontecimento desse expurgo demorou muito mais do que a gente previa, do que eu previa, pelo menos, né? Eu tinha suposto que o expurgo mandaloriano, que a Noite das Mil Lágrimas, tinha ocorrido no início da Guerra Civil Galáctica, quando o Império Galáctico, né, foi expulso de Mandalore, e aí pós Star Wars Rebels, pós a Bo-Katan ter conseguido o Darksaber, né, sendo dado pela Sabine, né, o Império deve ter apertado a mão e assim ocorreu toda aquela treta. Pelo menos era a minha teoria, né, era o que eu acreditava. Aí com o Huyang ele fala que perto do fim da Guerra Civil Galáctica, ocorreu o extermínio de Mandalore. Temos a confirmação pelo Huyang que com isso a família toda da Sabine foi de base e nesse caso aí temos a confirmação de que o extermínio, né, a Noite das Mil Lágrimas ali de Mandalore deve ter ocorrido mais ou menos entre 3 anos depois da Batalha de Yavin e 5 anos, 3 anos depois da Batalha de Yavin, Império Contra-Ataca, 4, 5 anos, entre 3 anos após a Batalha de Yavin e 5 anos após a Batalha de Yavin, posicionando então a Noite das Mil Lágrimas entre Império Contra-Ataca e Retorno de Jedi, e 1 ano pós-Retorno de Jedi, pré-Batalha de Jakku. Eu não entendi o que ele falou. Batalha de Jaquivis, que foi a batalha que encerrou a guerra no universo expandido Cânone, ali no planeta Jakku, que a gente vê todo aquele escarcéu de nave imperial tal, combatendo as naves da rebelião. A gente vê isso no jogo Battlefront, por sinal, Battlefront 2. E também no livro Fim do Império, ali, Marcas da Guerra, Fim do Império. Bom livro, por sinal. Sabine em conflito, claro, por ter feito besteira, né? Porque ela entregou a bolinha, muito bom. Ela entregou a bolinha do mapa estelar pro Baylan na esperança de rever o Ezra e veja no que deu, né? Aqueles títulos de YouTube. Fui entregar a bolinha pra ver o Ezra e veja no que deu. Foi mais ou menos isso. E aí, a Ahsoka tá mais de boa com isso, né? A Ahsoka tá mais tranquila. Ela tá mais serena, tá mais consciente, tá com mais clareza das coisas. E foi importante a gente ver isso, porque imagina a Ahsoka dando uma bronca pesada na Sabine. Eu não acho que isso ia acontecer, não, mas foi legal ver que apesar dela reconhecer, a Sabine no caso, reconhecer o seu erro e a Ahsoka deixar isso bem claro, a Ahsoka sabe que de alguma forma isso era pra acontecer. E agora vamos tirar
a melhor lição disso aí e fazer o certo, né? Vamos fazer acontecer para que não dê merda, para que não dê problema. Muito legal a Sabine falar, né? Eu tentei, depois ela muda pro eu mantive, que é uma referência clara ao Yoda. Faça ou não faça, não existe tentar. Uma das minhas frases favoritas de Star Wars. Faça ou não faça, tentativa não há. E ela fala que tentou e aí depois ela se corrige e diz que ela fez, né? Que ela manteve o treinamento. E a Ahsoka tá tipo, tô ligado em você. Aham, sei. Interessante isso porque ela realmente, ela manteve, né? Ela fez como ela podia, né? O tentar, basicamente, é você fazer como você puder, dar o seu melhor. É esse o foco, sabe? Quando o Yoda diz faça ou não faça, não existe tentar. Então, assim, ela fez. Da maneira que ela podia, ela fez. E aí a Ahsoka manda um recado pra galera que não aceitou o Ezra pegar o sabre de luz da Sabine de primeira. Ser um Jedi não é só empunhar um sabre de luz. Temos ali a trilogia prequel com o Obi-Wan pegando o sabre de luz, apontando para Anakin falando, esta arma é a sua vida. Mas ali a gente tá falando dos Jedi falhos, dos Jedi que erraram, que falharam e foram exterminados. Então, ser um Jedi tá muito além de segurar um sabre de luz, de lutar com uma espadinha laser. O Luke nos ensina isso em Retorno de Jedi, quando ele enfrenta o Darth Vader com toda a sua fúria, derrota-o com o poder do lado sombrio, e aí no momento que o Imperador vai convertê-lo finalmente para as trevas, ele pega a sua arma e joga fora. E se torna mais Jedi do que muitos Jedi. E o que dizer dos TIE Fighters chegando e derrubando a T6 em cima dos Nott, coitados, e o Ezra e a Ahsoka carregando. Lembrou muito o Vader na temporada 2 de Star Wars Rebels, primeiro episódio, que o Vader segura o AT-ST e levanta com a força, sabe? Com a mão assim. E eles fazem isso, só que no caso são dois, segurando com as duas mãos cada um, né? Porque não é o Darth Vader, né? Temos a explicação de que essa T6 é velha pra cacilda, porque a Ahsoka fala que o Huyang manteve essa nave aí viva, entre aspas, né, por mais tempo do que ela tem de nascida. Então, essa nave aí deve ser a Millennium Falcon do Jedi, bicho, jurássica. O Ezra aproveita e explica um pouco, dá um pouco de contexto, né, sobre a chegada do Thrawn ali em Perídia, né. O Thrawn, ele chega, é o Thrawn que encontra aquele templo e ele desperta as grandes mães, ou seja, será que elas estavam numa espécie de hibernação, talvez desde tempos imemoriais, lá hibernando, e o Thrawn foi responsável por despertá-las, né? E falando em Thrawn, realmente ali, o negócio azul dele no ataque não passa nada, porque ele não quis negociar nada com a aprendiz de Anakin Skywalker. Tava com medo de chegar no X1, tava com medo de apanhar, e ó, desce-lhe o sarrafo nessa togruta! Mata todo mundo! O nosso trio então avança a cavalo. Cavalo não, são Howlers, né? Ali escapando das baterias aéreas terrestres do Star Destroyer, tá certo? Acho que é isso, tá certo. E aí eles finalmente chegam nos portões da fortaleza de Perídia, das Grandes Mães. Sabine, Ahsoka e Ezra lutando em conjunto. Eu gostei do duelo, mas sei lá, eu não ia dizer, a fotografia e a forma como eles estavam se movimentando eu achei muito estática, sabe? Claro, eles estavam, né, recuando e se defendendo dos tiros de blaster. Mas eu senti que faltou movimentação. Eu queria um pouco mais de movimentação nesse momento. Pode ser só o João chato, né? João Jedi chato. Olha aí, João Jedi. Só porque é Jedi se acha com sabre de luz. Então, tipo, sei lá, são coisas, são pensamentos, né? Que vem num momento mais coisa de fotografia mesmo. A outra fotografia que eu digo que me incomodou e podia ter dado uma valorização maior foi quando a Morgan vira uma Irmã da Noite, né? Quando ela tem um ritual. Pô, eu senti que ao invés de ficarem no mesmo take, sabe? Dela de ladinho e aí mostrar ela, e mesmo alternando pras grandes mães, mostrando ela e tal, pô, podia ter dado um closezinho nela, sabe? Ela virando assim com o olho todo preto, mostrando melhor a face dela, sabe? Talvez mostrar o Thrawn até desfocado atrás dela e focar nele, tipo, eita, Zô, porque o Thrawn ele faz uma cara de eita, Zô, o que tá acontecendo aí, né? Que diabo é isso? Thrawn é uma pessoa, um personagem muito cético, né? E ele vendo aquilo, ele ficou, cara, que negócio é esse, velho? Que viagem é essa, velho? E aí as grandes mães fazem o Michael Jackson e ressuscitam os Night Troopers, tal qual os Death Troopers do Legends, livro Legends, os Troopers da Morte, olha aí. E também
em Jedi Fallen Order, quando as Irmãs da Noite, e quando ali o Cal Kestis, no caso, né, quando vai enfrentar a Merrin e ele está em Dathomir, e aí a galera que tá morta vai lá e... This is Thriller Night. Putz, seria muito... Caramba, atenção você que tem cosplay de Stormtrooper e vai pra CCXP, vamos conversar sobre fazer uma brincadeira aí de todo mundo com faixa vermelha na armadura e dançar Thriller? Vamos conversar. Nossa, essa ideia é muito legal, hein? E aí que terrível, que assustador. Dá pra ouvir até os grunhidos deles em volta e com o efeito sonoro do capacete, né? Do comunicador do capacete. Um negócio bizarro. É assustador mesmo. E aí, ó a irmandade aí. Sabine e Ezra, irmãos. Tipo, ela tem treinado. E ela, qual a sua desculpa? Senti sua falta. Do nada, de graça, no meio da porradaria. Ezra, quem sabe faz ao vivo, né, meu garoto? Atacante camisa 10 você, né? Qualquer oportunidade, tipo, tava com saudade de você, né? Dá pra ouvir na voz da Morgan Elsbeth um reverb, né? Uma segunda voz por trás, como acontece inclusive com a Mãe Talzin, quando a Mãe Talzin fala. Ela tem um reverb e as grandes mães também. É um reverb mais fraco, mas já dá pra indicar que ela tem um poderzinho considerável aí. E o duelo delas duas, ó... top da balada, viu? Muito bom o duelo, muito bom a coreografia, a Ahsoka pegando o sabre, girando, e a Morgan pá, defendendo uma porrada franca ali de Kendo também. Então, assim, eu senti a falta de duelos com uma coreografia muito legal, por exemplo, na trilogia sequel. Acho que o duelo que eu mais curti da trilogia sequel foi o duelo contra os guardas pretorianos do Snoke. Pra mim foi um melhor duelo, assim, da trilogia sequel que eu me lembre, né? Teve Obi-Wan Kenobi, o duelo contra o Vader também, mas bons duelos em Star Wars fazem falta. A gente tem aí bons duelos no sentido dos Jedi de antigamente, a galera das prequels, né, que arrasava naqueles duelos maravilhosos. Então, foi bom ver a Ahsoka duelando com mais rapidez, com mais força e mais motivada até do que ela tava no início dessa temporada, né? Muita gente até criticando a Rosário, chamando ela de lenta no duelo. Ela realmente era um pouco mais lenta assim, mas pelo menos nesse duelo aí e nas lutas que ela fez nessa reta final de Ahsoka, não. Olha aí, temos a cena do trailer do Thrawn de costas entrando na nave no anel de hiperespaço. Finalmente a última cena do trailer revelada, aí o Thrawn de costas. E era uma cena do último episódio. Que loucura. Nossos heróis enfrentam os Death Troopers. Vocês entenderam? Que é o mesmo design das armaduras que a gente vê em Rogue One, uma história Star Wars, depois em várias outras histórias, como por exemplo Star Wars Rebels. Os Death Troopers têm uma armadura muito legal, tem um design muito incrível, e vê-los Death mesmo, né? Thriller com a máscara caindo, mostrando um pouco do pedaço da boca ali, ele craquelado, mortão assim. Foi um negócio muito legal, merecia. E temos um momento que a série construiu. Temos um momento da Sabine finalmente usando a força para pegar o sabre de luz, e eu confesso que eu gostei, tá? Comenta aqui embaixo se você não gostou, se você gostou, mas o Dave Filoni, ele preparou o terreno durante a temporada inteira. É uma coisa que o Kanan fala lá em Star Wars Rebels, não é que a Sabine não tem a força está presente em cada um de nós, mas a Sabine tá bloqueada, a Sabine é mandaloriana e ela não consegue. E aí temos a Sabine finalmente ali livre para poder sentir a força e usar a força e pegar o sabre de luz usando a força. Cara, sério, o Dave, ele preparou isso direitinho. Isso são lições do George Lucas, então acalmem o coração, meus queridos Wings. Isso foi bem trabalhado, na minha opinião, foi bem trabalhado nessa temporada. Eu tava com medo lá no início, mas foi tão sendo bem feito, tem poucas cenas, assim, algumas cenas, e aí a gente chega pro momento heróico dela fazendo isso. E depois disso, tava óbvio que a Sabine ia conseguir empurrar o Ezra até o Quimera, até o Star Destroyer. Claro, tem aquela piadinha dele, caí... E depois, surprise, né? E o outro Stormtrooper, o Stormtrooper primeiro morre, aí o outro, ele toma um susto, né? Ele quase larga a arma, e a Sabine vai mata ele. Então, previsível, mas legal também. É do Ezra, né? O Ezra e o Kanan fizeram isso já em Star Wars Rebels, né? De se darem salto com a força nesse sentido. Foi muito legal. Sabre Shoto da Ahsoka, vai de base, descansa em paz. Viu só? Tivemos uma morte aí nos heróis. E falando em morte, tchau, Morgan Elsbeth. Foi assim, obrigado por tudo. Foi uma boa vilã. Diana Lee Inosanto, afilhada do Bruce Lee. Olha só, não sei se você sabia disso aí. Mas
cumpriu o propósito, né? Apareceu em Mandalorian, foi o teaser de Thrawn que a gente precisava e realizou o que precisava realizar, que era tirar as grandes mães de lá e tirar o Thrawn de Perídia também. Então, Morgan, obrigado aí pelo seu serviço, viu só? Teve que trabalhar no fim de semana, o Thrawn botou você pra trabalhar no fim de semana, olha no que deu. E morreu. Aí o Ezra faz uma coisa muito Ezra, que é pegar uma armadura de Stormtrooper para poder se disfarçar e pegar o comunicador e responder como Trooper, né? Ele fazia isso direto em Star Wars Rebels, direto. Então foi uma referência muito legal a gente ver o Ezra fazendo isso. Depois eu me pergunto como ele conseguiu sair com a nave do Baylan Indashin, que tava no Quimera, como ele conseguiu sair sem ninguém bombardear ele, né? Mas beleza, suspensão de descrença. E falando em bombardear, e na hora que o Thrawn fala, vamos bombardear o templo, a grande mãe ali, a Clothal, ela olha com uma cara... As armas principais devem bombardear a fortaleza. É o quê? Thrawn sendo Thrawn, intimidando Ahsoka no momento do seu discurso final pra zarpar de Perídia, foi algo que a gente queria ver, né? Queria ver um diálogo entre esses dois, os grandes inimigos dessa temporada, que não se encontraram cara a cara, mas se enfrentaram. E olha só, o Thrawn deu uma moral pra Ahsoka, mas falou, eu conheci seu mestre, eu sabia, eu previa o que você poderia fazer, você fez, é isso aí, se deu mal e ó, vida longa ao Império, hein? Tá pensando que vai me parar? Tá pensando que vai me parar? Não vai não, amor. E ele chama ela de Ronin, né? Chama ela de Ronin, que isso no Japão feudal significa um samurai que não possuía um mestre, no caso um daimyo. E o que é o daimyo? Daimyo é o senhor do crime ali, o Lorde de Tatooine. Mais uma referência ali a Boba Fett, né? Boba Fett, o daimyo, é o daimyo de Tatooine atualmente, é o mestre, né? Pela tradução. E Ronin, no caso, é um samurai sem mestre. Então, a Ahsoka é uma Ronin neste momento, sem mestre. E pelo menos foi a compreensão que eu tive. E aí o Thrawn fez, ó, tchau, tchau, e voltou para a galáxia padrão de Star Wars. Mas nesse momento, quando Ahsoka e Sabine estão juntas, vemos uma aparição muito legal. Vemos a Morai, que é a Corujita ali do lado da luz da força, que representa a filha. A filha, a essência do lado da luz da força, das entidades e deuses de mortes, né? Já falei várias vezes deles aqui, vou fazer um novo vídeo sobre eles, porque esse episódio pede. E aí, a gente tem a Morai aparecendo depois que a filha se sacrifica para salvar a Ahsoka, que tinha sido morta pelo filho. A filha transfere a essência do lado da luz para Ahsoka. A filha morre e eles usam inclusive o Anakin, elas usam o Anakin, né, para isso, para transferir a essência, como o escolhido, ele seria capaz de fazer isso. E aí a Ahsoka vive e a filha morre, só que a filha meio que tá viva de certa forma, como a Morai, né, como esse convor que acompanha, essa Corujita que acompanha a Ahsoka em toda a sua trajetória. Shin-Hat perdeu tudo, morando de aluguel, vai ter que morar com saqueadores agora, vamos ver o que vai acontecer. E Baylan Skoll, seu enigmático do caramba, em cima das estátuas dos deuses de mortes. Temos ele em cima da estátua do pai, do lado dá pra ver o filho e a filha. A estátua da filha está sem cabeça, dá pra ver o torso dela, mas a cabeça da filha está perdida, talvez indicando que a filha, né, está morta de alguma forma, e aí ou o planeta Perídia é mais forte com o lado sombrio da força, ou apenas indicando que a filha apareceu, né, porque a gente viu a Morai representando a filha, provavelmente. Temos aí o Baylan olhando para um lugar distante, que dá pra ver um brilhozinho lá longe, distante, piscando, que lembra muito a Fortaleza de Mortis que a gente vê em Star Wars The Clone Wars. E pelo visto tá se construindo aí a história dos deuses de mortes mesmo com Abeloth. Olha essa teoria aí, tá bombando. Por enquanto é o que mais indica, né? Um poder sombrio chamando por ele. Pode ser que a mãe, Abeloth, né? Você tem teu pai, tem o filho, tem a filha, tem a mãe. Abeloth, no universo expandido Legends. Pode ser que ela esteja aprisionada ali em Perídia. E ele quer liberar ela, mesmo, né? A gente vai falar sobre ela aqui no canal, ainda não falamos. Falamos só nas análises do vídeo. Eu tô devendo isso pra vocês, eu sei. Mas vai rolar. E antes da gente fechar essa análise, eu quero trazer um recadinho pra vocês, porque pela primeira vez na história do Diário Rebelde, estamos lançando uma revista pôster do Diário Rebelde em parceria com a Editora Europa, contendo a linha do tempo completa do cânone de Star Wars. Se você lembra daquele vídeo da linha do tempo completa que eu fiz em 2021, pois é, a Editora Europa assistiu o vídeo, confiou no trabalho do canal Diário Rebelde e a gente tá trazendo
trazendo essa linha do tempo completa pra vocês, atualizada até hoje, atualizada até este momento aqui. Temos a linha do tempo de Star Wars do cânone de mídias, quadrinhos, séries, livros, filmes, onde você quer ver, onde se encaixa a Ahsoka, tá nessa linha do tempo. Tá ali o quadrinho do Darth Vader, onde fica ali em 9ABY, 9DBY, tá ali também. Tudo super completo para você garantir a sua e ter um pôster da linha do tempo de Star Wars completa na sua parede. Você pode comprar no link aqui embaixo, tá em pré-venda, e você pode usar esse desconto que tá aqui, o cupom, para você garantir 15% de desconto com o cupom DRSW15. O lançamento oficial da linha do tempo cânone de Star Wars do Diário Rebelde em parceria com a Editora Europa vai acontecer na Brasil Game Show BGS. Estarei lá no evento de 11 a 15 de outubro e quero você garantindo também a sua linha do tempo. Compre aqui no link aqui embaixo e aproveite o desconto. Ok, vamos finalizar essa análise, que ainda tem muita coisa pra falar, até umas coisas pra falar aqui. Por exemplo, finalmente vimos Dathomir em live action, finalmente o planeta vermelho, que não é Marte, estamos vendo Dathomir em live action. Na hora que apareceu, assim, ficou pá, Dathomir, é Dathomir, bem cuspido, escarrado, eu sei, é esculpido em Carrara, tá, gente? Mas eu falo cuspido, escarrado mesmo, não tem problema não. E eu fiz um vídeo sobre Dathomir que você pode conferir aqui em cima no card, há muito tempo, inclusive, né, da série Planetas de Star Wars. E temos as tumbas ali, as catacumbas, né, os caixões, as múmias, seja lá o que for, que as grandes mães queriam transportar para Dathomir. Thrawn fiscalizando tudo, e provavelmente vai ser o que vai acontecer, que eu mencionei naquele vídeo lá das Irmãs da Noite. Apesar do Ezra não ter ido de base, vai ser elas ressuscitando de alguma forma o credo das Irmãs da Noite em Dathomir. Muito fofo o reencontro de Ezra com Chopper e Hera. Uma pena que não teve um abraço, senti falta de um abraço. E o cabelo dele amassado ali pelo capacete, tirando. Ele quis fazer surpresa, né? O Chopper reconhece ele de imediato. E a Hera se emociona claramente na hora, antes do corte, dá pra ver um brilho no olho da Mary Elizabeth Winstead, como se ela fosse chorar, né? Então, pô, que dor no coração. E olha só que paralelo bacana, a Sabine se sacrifica, né, e fica isolada pro Ezra poder voltar pra casa, ter a casa dele, e o Ezra faz isso também pela Sabine lá em Star Wars Rebels, quando ele se sacrifica e vai para Perídia, e a Sabine fica morando na casa dele. Olha aí, eles fazem esse intercâmbio de apartamentos. E é um paralelo muito bacana, a Sabine, ela não tá junto com ele mais uma vez, mas ela conseguiu o que queria, ela levou o Ezra pra casa. E agora ele tá com a rebelião, tô maluco, com a Nova República. Eu falei rebelião, o Hamato Xiono puxaria minha orelha. Temporada finalizando, se construindo para uma segunda temporada, mas não sem antes a Sabine sentir a presença do espírito da força de Anakin Skywalker, e a Ahsoka vendo ele, assim como o Luke vê no final do Retorno de Jedi, dá um sorriso pra ele, assim, né, de longe, e ela vê também o espírito de seu mestre, dá um sorriso, e mais uma vez aquele frame do ombro, né, do Anakin ou do ombro da Ahsoka, e a gente vendo o personagem à distância, o frame repetido de Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels, de Ahsoka, e temos aí novamente, só que o ombro do Anakin Skywalker, esse fantasma da força, e a Ahsoka ali ao longe, e o fantasma do Anakin, o espírito da força do Anakin, observando a sua antiga abusada, né, a sua antiga Padawan. Por sinal, eu fiquei um pouco incomodado porque ele não tava usando os trajes brancos de espírito da força, né, ele tava usando os trajes padrão dele lá, de vingança do Sith. Mas beleza, escolha criativa do Dave Filoni, né, quem sou eu pra querer fazer alguma objeção a isso? Foi apenas uma coisa de cosplayer é isso, gente, eu queria ter usado o cosplay do Anakin espírito da força com o traje claro, mas não tem problema não. Definitivamente uma obra de arte. A Ahsoka encerra deixando a gente com gostinho de quero mais, e eu quero saber se você curtiu aqui a temporada de Ahsoka. Eu quero que você confira os meus outros vídeos também, pra você se divertir com mais conteúdo do Diário Rebelde, e não se esqueça também de garantir a sua linha do tempo completa, o pôster da linha do tempo do cânone de Star Wars, do Diário Rebelde, em parceria com a Editora Europa. O link tá aqui embaixo na descrição. Que a força esteja com você, e até a próxima.